Olá, tudo bem? Pensando em facilitar a sua vida, na preparação da segunda fase do exame de ordem em Direito Penal, surgiu uma nova proposta de estudo. Sabe aqueles minutinhos que você tem à sua disposição em uma fila qualquer, dentro de um veículo solicitado por meio de aplicativo, dentro do ônibus, se você usa transporte coletivo, enfim. Sempre temos um tempinho que podemos aproveitar para estudar. Então, a proposta é a seguinte. Serão 80 vídeos curtos, sendo que em cada vídeo será resolvida uma questão que caiu em exames anteriores. 80 questões equivalem a 20 exames de ordem. Portanto, é um número significativo para que você tenha um bom desempenho na prova. Só um porém, por mais que disponibilizarei aqui os artigos que fundamentam a questão, aconselho fazer a leitura em seu próprio vadimeco. Por quê? Porque você precisa conhecer seu vadimeco. Você precisa, com a prática, encontrar com rapidez tal artigo, tal súmula, tal lei. Se for para ser um vídeo curto, já falei demais. Vamos então à questão 1 de 80. Antes, leia o texto a seguir. Como você viu, trata-se da primeira questão do 15º exame de ordem. Agora que você já tomou conhecimento desta questão, por meio da leitura, mãos à obra. Miguel foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. A pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses e 13 dias multa. Após cumprir 4 anos da reprimenda penal aplicada, foi publicado no dia 24 de 12 de 2013 um decreto prevendo que caberia indulto para o condenado à pena privativa de liberdade não superior a 8 anos, que tivesse cumprido 1/3 da pena se primário e metade se reincidente, além da inexistência de aplicação de sanção pela prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao decreto. 5 dias após a publicação do decreto, mas antes de apreciado seu pedido de indulto, Miguel praticou falta grave, razão pela qual teve seu requerimento indeferido pelo juiz em atuação junto à vara de execução penal. O decreto exige que a pena não seja superior a 8 anos. Miguel foi condenado a 5 anos e 4 meses. Portanto, ele faz jus ao decreto. Também exige o decreto que o condenado tenha cumprido 1/3 ser primário ou metade ser reincidente. Neste caso, Miguel também faz jus porque ele cumpriu mais da metade
da pena. Com relação à falta grave, Miguel praticou 5 dias após a publicação do decreto, ou seja, 5 dias depois de entrar em vigor, uma vez que um decreto começa a vigorar na data da publicação. Portanto, sendo a data a se considerar os 12 meses anteriores ao decreto, Miguel faz jus ao benefício de indulto, mesmo a falta cometida ter sido praticada antes de analisado o seu pedido de indulto. O que devemos considerar aqui é o decreto, é a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores à sua publicação. Se a falta ocorreu depois, segundo o entendimento jurisprudencial, não impede a sua concessão. Sendo assim, vamos às respostas. Resposta da letra A. Qual medida processual diferente de habeas corpus deve ser adotada pelo advogado de Miguel e qual seria o seu prazo? A resposta poderia ser assim. A medida adotada deve ser a interposição de agravo em execução, uma vez se tratar de uma decisão do juiz da vara de execução penal, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, no prazo de 5 dias, segundo a súmula 700 do Superior Tribunal Federal e artigo 586 do Código de Processo Penal. Note que o artigo 197 da Lei de Execução Penal que remete à súmula 700 do Superior Tribunal Federal, no qual há uma remissão ao artigo 586 do Código de Processo Penal. Faça as marcações se ainda não as fez e coloque um clipe com a parte maior voltada para o artigo 197 da Lei de Execução Penal. Memorize a seguinte informação importante. O agravo em execução é tal qual o recurso em sentido estrito e carta testemunhável. Em caso de elaboração de peça, tanto no agravo em execução quanto no rese e carta testemunhável, você deve requerer a realização do juízo de retratação, conforme previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal. Vamos à próxima pergunta. Letra B. Miguel faz jus ao benefício do indulto? Sugestão de resposta. Sim, pois o decreto determinava que não houvesse falta grave nos 12 meses anteriores e Miguel somente cometeu a falta que indeferiu seu pedido 5 dias após a sua publicação. Ainda que antes de seu pedido ser analisado, segundo entendimento jurisprudencial, e em respeito ao princípio da legalidade. Fim da primeira questão de 80 que me propus disponibilizar para você. Se você gostou e achou prático estudar a questão em poucos minutos, contudo, sem deixar de abordar todos os aspectos da questão, e quiser ser notificada ou notificado assim que eu postar as próximas questões ou elaborações de peça, inscreva-se no canal. Me sentirei honrado com a sua inscrição. Quero deixar meu muito obrigado àqueles que já se inscreveram. Então, até a próxima questão, se ele assim nos permitir.